Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, deste dia 4 de janeiro de 2023. Vamos então aos destaques do dia. Hoje é a vez de Geraldo Alckmin e Marina Silva assumirem ministérios. Caio Paes de Andrade pede saída da Petrobras para ocupar secretaria no governo de São Paulo e interino pode assumir a estatal nesta quarta-feira. Nos destaques internacionais, falta de consenso entre republicanos leva a Câmara dos Representantes a um impasse inédito em 100 anos. No último adeus a Pelé, a cidade de Santos parou para ver o rei passar e se despedir uma última vez. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, vai assumir hoje o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A cerimônia está programada para acontecer nesta manhã no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Alckmin, também vão assumir os cargos nesta quarta-feira as ministras Ana Moser, do Esporte, e Marina Silva, do Meio Ambiente. E amanhã vai ser a vez de Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Dos 37 ministros do governo do presidente Lula, 30 já assumiram as suas pastas. E por falar nisso, mais transações de cargo aconteceram nesta terça-feira. Na cerimônia, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que o sistema não tem prejuízo e que é preciso rediscutir a reforma que está em vigor. O do Trabalho, Rogério Marinho, falou em mudanças nas regras para quem tem registro em carteira. E, segundo ele, quem trabalha em aplicativos precisa, sim, de proteção. Vamos rever os ministros que assumiram oficialmente os cargos ontem. Renan Filho, ex-governador de Alagoas e filho do senador Renan Calheiros, assume o Ministério dos Transportes. Na cerimônia de posse, disse que vai apresentar um plano de ação nas próximas semanas e que o Ministério deve atuar para aumentar e modernizar a malha ferroviária do Brasil. Também afirmou que será necessário rever os contratos de concessão de estradas e concluir obras paradas. O caminho para resolver, para minimizar este problema, todos nós aqui sabemos, é a ampliação da nossa malha ferroviária. Nós temos uma topografia privilegiada. Temos a sorte que a natureza nos presenciou e precisamos aproveitá-la. No Ministério da Pesca e Aquicultura, que na gestão passada era uma secretaria especial, assumiu o deputado federal André de Paula. Valdez Góes tomou posse no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e na Secretaria de Comunicação, o deputado federal Paulo Pimenta, que disse que o atual governo será pautado pela transparência e que o Brasil assumirá protagonismo mundial no combate às fake news. Combater as fake news não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa simples. Esse não é um debate que só o Brasil está fazendo. Esse é um debate que hoje o mundo inteiro se debruça. Recentemente, o ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, fez um longo discurso, onde ele dizia que se tem um tema que ele gostaria de ter tratado de outra forma durante o período que governou, foi o tema das fake news, o tema do que representa hoje as mudanças tecnológicas e a forma como isso corrói a democracia. O ministério que pertencia a Damares Alves no governo de Bolsonaro foi desmembrado em 2 ministérios, o dos Direitos Humanos e das Mulheres. A senadora eleita pelo Distrito Federal não compareceu à cerimônia de nenhuma das pastas. Na posse, os novos líderes criticaram a gestão anterior. No Ministério dos Direitos Humanos e Minorias, assumiu o advogado Silvio Almeida. Recebo hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido. E no Ministério das Mulheres tomou posse a publicitária e ativista Cida Gonçalves. Este ministério será o ministério de todas as mulheres, as que votaram e as que não votaram conosco, e das diversas
das diversas mulheres que compõem a nossa sociedade, negras, brancas, indígenas, LGBT, QIA+, as do campus, da cidade e das águas. No Ministério do Trabalho, houve efetivamente transmissão de cargo. Diferente da maioria das outras cerimônias, o ministro anterior se fez presente para fazer a passagem da pasta. José Carlos Oliveira, que assumiu em março de 2022, passou o comando do Ministério do Trabalho para Luiz Marinho, que já foi prefeito de São Bernardo do Campo. Marinho disse que vai rever a reforma trabalhista e regular as relações entre empresas de tecnologias e trabalhadores informais de aplicativos, como entregadores e motoristas. Afirmou ainda que levará propostas ao Congresso Nacional para valorizar o salário mínimo e criar um sistema de proteção trabalhista para os autônomos. No Ministério da Previdência, assumiu o presidente do PDT, Carlos Lupe. Ele disse que vai acabar com a fila de pedidos no INSS, afirmou que a Previdência não é deficitária e vai provar isso com transparência de dados. Nós vamos todo mês mostrar publicamente quantos são os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de pensão, do BPC, os que estão doentes. Por quê? Nós precisamos ter transparência, e eu quero transparência, inclusive, dos recursos. Fila zero. Temos que acabar com essa fila. É a primeira coisa que alguém que tem a responsabilidade pública tem que fazer com quem ajudou a construir a nossa nação, que os nossos aposentados e pensionistas são. É dívida dos estados, dos municípios e da União. Dívida, não é favor, não é peso, é dívida. Os novos ministros já foram convidados a participar da primeira reunião ministerial do governo Lula nesta sexta-feira. E essa vai ser, então, a primeira vez que os titulares da equipe de 37 ministros de Estado vão se reunir na esplanada. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará sua primeira viagem oficial como presidente à Argentina no final deste mês de janeiro. Ele pretende visitar em seguida os Estados Unidos, Portugal e a China. Lula vai participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos nos dias 23 e 24 de janeiro em Buenos Aires. Em seguida, o petista deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, em uma viagem ainda sem data, segundo a mesma fonte. A viagem à China, principal parceiro comercial do Brasil, acontecerá depois de março. A presidência também confirmou que Lula estará em Portugal de 22 a 25 de abril, como havia adiantado o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa após reunião com o petista em Brasília. O presidente argentino Alberto Fernandes também havia antecipado a visita de Lula a Buenos Aires após um encontro com o recém-impossado presidente brasileiro na última segunda-feira. O pagamento do auxílio de R$ 150 para os beneficiários do Bolsa Família que tenham filhos de até 6 anos de idade ainda não tem data para começar. Os inscritos no programa devem passar por um pente fino nesses próximos dias. Vamos conferir mais informações com a repórter Jaqueline Fonseca. O programa Bolsa Família passará por uma reestruturação antes do início do pagamento do bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos. A proposta de governo foi prometida ainda durante a campanha do presidente eleito e garantida com a aprovação da PEC da transição no Congresso Nacional. O Programa Social de Transferência de Renda será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que tem no comando o Wellington Dias. Nesta segunda-feira, na cerimônia de posse, o ministro disse que haverá uma revisão dos benefícios para cortar aqueles que estejam recebendo indevidamente. Abriremos, já neste primeiro momento, enquanto trabalhamos, a atualização do cadastro único para mais segurança e eficiência, repito, integrado com os municípios, com quem vamos estabelecer parcerias e com os estados e com toda essa rede da assistência social e com os movimentos também sociais. Vamos dar a oportunidade, neste período, de quem não preenche os requisitos, de voluntariamente já pedir desligamento do programa, pois somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito. A Petrobras foi informada sobre a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da estatal.
Caio Paes de Andrade pediu a saída e o interino pode assumir o cargo até a chegada do indicado pelo novo governo. Os membros do Conselho de Administração decidem se ele sai com direito a bônus milionários sobre os lucros de 2022. Caio Paes de Andrade deve assumir a Secretaria de Gestão no governo de Tarcísio Freitas, em São Paulo. Na Petrobras, ele deve passar o bastão para um diretor, que assume interinamente a presidência até a chegada do indicado pelo novo governo. O Ministério de Minas e Energia enviou um comunicado para o Conselho de Administração da Petrobras, avisando que o senador Jean Paul Prates é o indicado para assumir o comando da petrolífera. Segundo a pasta, somente após trâmites na Casa Civil, a indicação deve ser oficializada. Mas antes de Prates assumir, a saída de Paes de Andrade precisa ser formalizada. Jean Paul já participou de pelo menos 3 reuniões com o alto escalão da estatal, com a presença de Paes de Andrade. O indicado à presidência da petroleira é advogado, economista, ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. Ele tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. E agora trazemos para você a previsão do tempo para essa quarta-feira. Regiões do Mato Grosso do Sul, Paraná e cidades no interior de São Paulo estão com alerta vermelho pelo INMET. Ontem, em Socorro, por exemplo, as chuvas causaram estragos. O alerta vermelho avisa sobre temporais, quedas de árvores, enxurradas e alagamentos. Então, moradores dessas regiões, muita atenção hoje, porque a combinação de umidade e calor, ingredientes fundamentais para a formação de grandes nuvens, só podem resultar em chuva forte e volumosa. Vamos então juntos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O dia por lá será com períodos nublados pela manhã e temporais pela tarde e à noite. A máxima chega aos 25 graus. Agora falamos sobre o sul do país. Em Londrina, no Paraná, o dia será chuvoso e atenção porque à tarde tem risco de temporal. A máxima pode chegar aos 23 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na capital paulista. Dia fechado, mas tem previsão de sol agora pela manhã e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aí aos 25 graus. E veja a seguir, impasse inédito. Mesmo após 2 rodadas de votação, ainda não se sabe quem dos republicanos irá presidir a Câmara. E ainda, no último adeus a Pelé, a cidade de Santos parou para ver o rei passar e se despedir uma última vez. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo com mais informação para você dessa quarta-feira, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé, foi sepultado nesta terça-feira, encerrando 24 horas de velório no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O adeus no cemitério vertical mais alto do mundo foi restrito a amigos e familiares do rei. O corpo de Pelé vai permanecer no primeiro dos 14 andares do edifício, em um mausoléu de cerca de 200 metros quadrados que lembra um estádio de futebol. O local tem um gramado sintético no piso e imagens do rei ao redor do caixão. O sepultamento encerrou 24 horas de velório aberto ao público na Vila Belmiro. Mais de 230 mil pessoas compareceram ao funeral no Campo dos Santos, time onde Pelé começou a consolidar sua carreira lendária. Personalidades como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estiveram presentes à despedida no estádio. Portanto, eu fico triste, lamento profundamente. Eu que tive a oportunidade de ir ao Pacaembu, o Pelé jogar muitas vezes, não vou ver daqui para frente nunca mais o Pelé jogar, a não ser que eu fique assistindo os filmes, sabe, dos gols do Pelé, que são muitos. Então, eu acho que todos nós devemos um pouco ao Pelé. E o Brasil deve muito. Um cortejo observado por milhares de fãs cruzou as ruas da cidade paulista, passando inclusive pela casa de Dona Celeste, a mãe do ex-jogador. O caixão coberto com a bandeira do Brasil percorreu um total de 7 quilômetros sobre um caminhão dos bombeiros. O sepultamento colocou um fim a vários dias de luta oficial no Brasil, que deve 3 de suas 5 Copas do Mundo ao eterno camisa 10.
O astro foi autor de 1.283 gols em 21 anos de carreira, jogando pelo Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu tratamento para um câncer de cólon. E foram milhares de pessoas que fizeram questão de dizer adeus nessa terça-feira ao rei do futebol em Santos, encerrando aí vários dias de luto em todo o Brasil desde a morte do ídolo na última quinta-feira. Ao final, uma certeza seguiu viva, que Pelé é eterno. Após um velório de 24 horas na Vila Belmiro e um cortejo de 7 quilômetros pela cidade, fãs se emocionaram tanto com o adeus quanto com a beleza da união da despedida. Muita emoção ver o rei Pelé passar tão perto, a 2 metros. E, embora com tristeza no coração, mas muita emoção. Ele merecia essa homenagem maravilhosa. É triste. O Santos, Brasil e mundo acho que chora a perda do grande rei do futebol. É triste a princípio, porque perdemos o rei, mas também muito emocionante ver as pessoas cantando, aplaudindo. Ver a gente cantando, aplaudindo. Mais de 230 mil pessoas se despediram de Pelé durante o velório no Estádio do Santos, que terminou no sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica. Nos destaques internacionais, o novo Congresso dos Estados Unidos começou as atividades nesta terça-feira em meio a dificuldades. Os republicanos ficaram divididos sobre quem irá presidir a Câmara dos Representantes, mesmo após 2 rodadas de votação. O impasse é algo inédito na Câmara em 100 anos. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não conseguiu acalmar a revolta de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, um sinal das divisões no partido que controla a Câmara dos Representantes por uma pequena maioria desde as eleições legislativas de novembro. Os republicanos pretendem usar essa maioria para abrir uma série de investigações que têm como alvo o presidente americano, o democrata Joe Biden, entre elas sobre a forma como ele gerenciou a pandemia de Covid-19. Mas, antes disso, eles precisam chegar a um acordo sobre quem irá presidir a Câmara dos Representantes e continuarão votando até conseguir. A eleição do titular da Câmara Baixa, conhecido como Speaker, terceira figura mais importante da política americana, requer uma maioria de 218 votos. O novo Congresso dos Estados Unidos começou a legislar nesta terça-feira com o maior número de latinos já presentes na Câmara dos Representantes, passando de 38 para 47. Os Estados Unidos disseram nesta terça-feira que consideram o governo do presidente Nicolás Maduro ilegítimo. A afirmação foi feita após a dissolução do governo interino do país. O posicionamento foi revelado pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price. Em termos de nossa abordagem a Nicolás Maduro, nossa abordagem não mudou. Ele é ilegítimo. Apoiamos a Assembleia Nacional de 2015 como o único vestígio remanescente de democracia na Venezuela. Ned Price destacou que os Estados Unidos continuarão aplicando o programa de sanções contra o regime de Maduro. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela por considerarem sua reeleição em 2018 fraudulenta. Desde então, Washington apoia o líder opositor Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente encarregado em janeiro de 2019. Guaidó obteve o controle de ativos venezuelanos bloqueados no estrangeiro, mas nunca pôde assumir o poder, apesar de amplo apoio internacional que vem enfraquecendo. Na semana passada, Guaidó perdeu ainda mais força. A própria oposição decidiu dissolver o governo interino a partir de 5 de janeiro. Representantes de países da União Europeia devem se reunir nesta quarta-feira para discutir os requisitos de entrada de viajantes vindos da China em países membros. Nesta terça-feira, o bloco havia oferecido enviar vacinas contra a Covid de forma gratuita a Pequim para ajudar a conter o surto da doença no país. Países da União Europeia irão realizar nesta quarta-feira uma reunião de resposta integrada à crise política. É mais uma tentativa de moldar uma abordagem sobre como as autoridades devem fiscalizar os viajantes procedentes da China. A pauta foi agendada após a França, Espanha e Itália tomarem decisões individuais e aplicarem restrições de entrada desses viajantes aos seus territórios.
A delegação da União Europeia na China também havia anunciado a doação gratuita de vacinas anti-Covid para o país, adaptadas para os diferentes tipos de variantes na região. O país asiático ainda não respondeu à oferta. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que desde que o país entrou em um novo estágio de prevenção e controle da doença, as taxas de vacinação aumentaram e a capacidade de tratamento do país também. Mesmo assim, o bloco ainda está preocupado com a falta de transparência sobre o número de casos e mortes por Covid, além do surgimento de novas variantes. Uma equipe de cientistas norte-americanos diz ter inventado um sistema que poderia permitir a captura da umidade do oceano para transformá-la em água potável. Vamos conferir. Um estudo publicado na revista Nature revelou uma invenção de grande impacto para o futuro do mundo. Uma equipe de cientistas americanos diz ter criado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. De acordo com especialistas da Universidade de Illinois, com as mudanças climáticas é necessário aumentar a oferta de água doce. Os cientistas alegam que a conservação e a reciclagem de água de fontes existentes são essenciais, mas não suficientes para responder às necessidades humanas futuras. Em vez de se perder na atmosfera, o ar saturado de água seria capturado por estruturas de extração situadas nos litorais, para depois ser condensado e transportado por dutos para depósitos adequados. Em comparação com a dessalinização clássica, este método teria uma vantagem importante. Ao evaporar e se transformar em água, a água do mar perde quase a totalidade de seu sal natural. É por isso que a água da chuva não é salgada. Assim, o sistema consumiria muito menos energia e teria um impacto ambiental bastante inferior à dessalinização clássica, que produz resíduos como a salmoura com alta concentração de substâncias tóxicas. Segundo os cientistas, os parques eólicos offshore e as placas solares terrestres poderiam contribuir para alimentar o circuito de purificação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações. E à 13h, eu e ele esperamos por você. Até lá! Meu desejo para 2023 é muita graça de Deus na sua vida.